vezes, é maior que o superlativo, é enfatizar o peso, a grandeza. E ele está dizendo aqui que a vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E a palavra vaidade é a palavra rebel. Rebel significa sopro, vapor. Imaginem, nesse calor vocês vão gostar de imaginar. Lembra quando está aquele frio, aquela friaca? Você sai de manhã e você faz assim, ó. Sai aquela fumacinha branca, não é? Tanto o fôlego quanto o vapor, ele é visto ali no mesmo tempo. E o que acontece depois de 2 segundos com aquela fumacinha branca? Some, desaparece. Ele está dizendo assim, vapor de vapor, tudo é vapor, tudo é momentâneo, tudo é passageiro, tudo é intangível. Você enxerga aquele vapor, você faz assim, ó, você vê a fumacinha, mas tenta pegar ela. Pega e abre a mão, o que tem dentro? Nada, só a mão, vazia. Você viu, mas você não retém nada daquilo. E ele está dizendo aqui, assim são as coisas debaixo da terra. Nós enxergamos, nós desfrutamos, mas no final, quando nós abrirmos a mão, nada ficou. Vaidade de vaidade. E aí ele diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo. Trocar de carro, vaidade. Alcançar um doutorado, vaidade. Ter um filho, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo. Só não é vaidade aquilo que não está debaixo do sol. Olha o que ele fala aí, ó. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Ele está dizendo que tudo é vaidade debaixo do sol. Ou seja, debaixo do sol é nessa vida terrena. É nessa vida a qual nós vivemos agora. Nesta vida, tudo é vaidade. Ele está dizendo que tudo é vapor, tudo é passageiro. Eu sempre falo para vocês, utilizo essa linguagem, e é a mesma que se encaixa aqui, que é tudo aquilo que quando nós morrermos, nós vamos levar para o céu. Só não é vaidade aquilo que quando você morrer, você levar com você. Isso não é vaidade. Agora, tudo aquilo que quando você morrer, você deixar, é vaidade. Aí você fala assim, pastor, mas o meu cônjuge, se ele estiver no céu, não é seu cônjuge mais. Que a Bíblia fala que lá não se casarão e não darão em casamento. Então, nem o relacionamento matrimonial é para depois acima do sol. Até a família, todas essas coisas que Deus criou, irmãos, eu não estou dizendo que não são boas. Eu não estou dizendo que não, porque quando Deus criou essas coisas que o pregador está dizendo que é vaidade, ele não está dizendo que tudo debaixo do sol é vaidade? Sim ou não? E essas coisas que ele diz que tudo é vaidade, lá em Gênesis 1, 2, não fala que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e Deus disse que tudo era bom. O fato de ser vaidade no livro de sabedoria de Eclesiastes não significa que não é bom, porque Deus criou essas coisas e disse que tudo era bom. E tem coisas que Deus, tudo que Deus criou, com a queda foi maculada. A queda maculou a criação de Deus, tirou o prazer, tirou a satisfação. A queda tornou
em vaidade a criação de Deus. E Deus está em um trabalho para a redenção dessa vaidade. Agora, qual é o propósito de Eclesiastes para mim e para você? Qual é o propósito da palavra de Deus dizer para mim e para você: olha, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A palavra de Deus, ela quer que concentremos os nossos esforços naquilo que não é vaidade. Quer que concentremos as nossas emoções, o nosso trabalho árduo. Nada nós alcançamos, irmãos, se não tiver trabalho árduo. Nós não alcançamos nada sem esforço, seja lá o que for. Se for para estudar, para trabalhar, se for que seja jogar um jogo, seja um jogo de futebol, de vôlei, você deve como se esforçar, em treinar, em repetir, até alcançar. E gera esforço, gera trabalho. Só que é uma conquista que é vapor. É isso que a palavra está dizendo, que tudo aquilo que nós nos esforçamos, tudo aquilo que nós desgastamos energias emocionais, mentais, físicas, se elas não forem, não trouxerem para nós tesouros no céu, essas coisas consumiram a nossa vida, consumiram os nossos dias e se tornarão vapor. É uma palavra que nos leva a abrir a nossa agenda e fala assim: deixa eu olhar como está a minha agenda para os próximos 20 anos. Deixa eu olhar como estão os meus dias, aonde eu estou focando os meus esforços, aonde eu estou colocando aquilo que, o trabalho, o esforço que eu tenho, está trazendo para mim um retorno eterno, está trazendo para mim um retorno, um tesouro no céu, ou é tudo vapor? Ele continua dizendo o seguinte: que proveito tem? Proveito aqui vem da palavra de ganho, de lucro, era essa a palavra que eu estava procurando. Proveito aqui é quando você recebe um valor, paga tudo aquilo que tinha que pagar e no final sobra. Alguns vão falar assim: ô pastor, faz tempo que eu não sei o que é isso. Mas existe, irmãos, esse tipo de coisa existe. Pode ser um momento ruim que nós estamos passando, mas vai sobrar. Isso é o lucro, é o proveito. O lucro. Então, ele está dizendo o seguinte: que lucro tem? Que lucro tem o homem de todo o seu trabalho? É interessante que ele usa a palavra lucro, porque o lucro a gente já tirou toda a despesa. É como que ficou um valor que a gente vai gastar com a gente, não é? Seja com uma roupa, com um calçado, ou investir em algo no futuro, mas aquilo que sobra é aquilo que a gente vai investir para o nosso conforto, vai investir em algo que, né, nos vai trazer uma alegria, seja momentânea ou depois. Mas ele está dizendo o seguinte, que esse lucro, esse proveito, não tem. Que proveito, que lucro o homem tem de todo o teu trabalho? Chega a dar cansaço só da palavra aqui, ó, todo o trabalho. Irmãos, pensem, quantas horas nós trabalhamos? Quando chegarmos aos 70 anos, quantas horas nós trabalhamos? Aqueles que trabalharam 12, 14, 18 horas por dia, você vai se olhar no espelho, os cabelos um pouco mais brancos, se tiverem ainda na cabeça,
Você vai ver que suas pálpebras não são as mesmas, talvez a sua mão está um pouco mais trêmula. E às vezes, muitas coisas às vezes à volta, uma casa, um carro. Mas você para pensar quantas horas você trabalhou para juntar isso. Quantas horas da sua vida você gastou. E agora você tem menos tempo para desfrutar do que tempo do que você gastou para juntar, para ter. Você olha para trás e você fala assim: eu gastei a maioria das minhas horas para ter, e o que me resta para desfrutar agora é muito pouco. E quando vemos que está se findando ou está diminuindo os nossos dias de desfrutar, a gente passa a gastar um pouco mais para tentar prolongar os nossos dias, para tentar desfrutar um pouquinho mais. Em alguns casos mais extremos, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente esforçou para ganhar, para ter um pouco mais de vida, para tentar desfrutar um pouco mais. E aí você vê que no final você está somente trocando. Aí você vê que vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ele não está dizendo que esse mundo não tem que se aproveitar nada. Ele vai dizer, olha, mais à frente, eu cheguei à conclusão de que o que sobra para o homem é aproveitar a vida. Trabalhar, ter o dinheiro dele e aproveitar. Porque nesse mundo tudo é passageiro, tudo é vaidade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que esse mundo nós temos que viver nele, andar nele com a mente na eternidade. É andar pela fé. E agora ele vai começar a falar um pouquinho daquilo que é vaidade. Versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Interessante que não é o que está se pregando hoje, né? O mundo diz que a terra está cada vez esquentando mais. E pode ser que uma geração vai vir e não vai ter terra mais. Mas a palavra aí está dizendo que geração vai, geração vem e a terra permanece. Quem vai destruir a terra? Ela se autodestruirá? O ser humano a destruirá? Ou o próprio Deus a destruirá? O próprio Deus a destruirá. Notem que a maioria das pessoas que diz que a terra se autodestruirá, ou o ser humano está destruindo ela, são os mesmos que diz que ela veio do nada. São os mesmos que dizem que ela veio do cosmos, do Big Bang. Mas a palavra está dizendo aqui que a terra permanece. Aquilo que esse sábio viu é que vem geração, vai geração, e a terra vai continuar. Não muda a terra, não muda essas coisas desta vida. Olha que ele está falando de coisas debaixo do sol. Notem bem, no versículo 4 ele fala: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Aí no versículo 5 ele fala: geração vai, geração vem, mas a terra está debaixo do sol. Aí no versículo 5 ele fala do sol: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasce de novo.
Ele está falando aqui de coisas repetitivas, exaustivas. Geração vai, geração vem, o sol põe, o sol nasce. Era como que ele está olhando a vida e perdeu o gosto, estava com desgosto de tantas coisas repetidas. Levanta às 6 horas, escova os dentes, toma café, pega a mochila e sai. Volta às 6 horas, põe, faz aqui. São coisas repetitivas a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. E no final você morreu e tudo continuou igual. Tudo continuou igual. Versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Primeiro ele fala da terra, depois ele fala do sol, depois ele fala do vento. Todos em movimentos repetitivos e exaustivos. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Ele está falando aqui, olha só, o mar não enche com as águas que vai para lá. Geração vai, geração vem e a terra não muda. O sol nasce, o sol se põe e nada é novo. Todas as coisas repetitivas, elas conduzem ao mesmo lugar. Ou seja, vocês acham que faremos algo diferente se trabalharmos um pouco mais? Vocês acham que faremos algo de diferente se guardarmos um pouco mais? Vocês acham que faremos algo de diferente se vivermos um pouco mais? Ele está dizendo aqui, é tudo igual, não vai mudar, não faz sentido. Vaidade de vaidade é vapor, tudo é um vapor. Aí ele continua o versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aqui ele dá um indicativo para nós. Olha só, eu vou fazer uma junção do versículo 3 com esse versículo 8. O versículo 3 ele fala: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga. Essa palavra, afadigar, é o quê? Traz o que? Afadigar-se. Cansar-se. Você não vê ninguém afadigado sorrindo, saltitando. Você não vê ninguém afadigado ou contente. Externamente, que eu digo, né, radiante. Normalmente o afadigado está para baixo. Olha a moldura que ele está criando da humanidade. Uma pessoa afadigada, todo o seu trabalho ela fica afadigada. E aí no versículo 8 ele fala o seguinte: todas as coisas são canseiras, canseiras tais. Será que nós já olhamos para algo que a gente ama fazer, que a gente gosta de fazer, que a gente se sente bem fazendo, mas não vai trazer tesouro para a eternidade? Eu abro esse parênteses. E aí você olha para aquilo que você ama e gosta de fazer e fala assim: que canseira tal disso? Que canseira tal? Como assim, pastor? Não entendi o que você disse, o que você está dizendo. Eu estou dizendo que a maioria de nós não temos ainda essa visão. Eu gosto de jogar bola. Quando dá a quinta-feira, quando dá o sábado, coloco o uniforme e jamais que eu vou pensar: que canseira, toda quinta, todo domingo, todo sábado.
Não, é o meu momento, é o que eu gosto de fazer. É aquilo que é o momento, pastor, que eu tenho para o descanso, é o momento que eu tenho para o lazer. Ou seja, aquilo que nós separamos, que nós gostamos para o nosso lazer, nós jamais vamos pensar igual Eclesiastes, que fadiga, que cansaço. Por quê? Porque é para o nosso lazer. Pastor, mas que mal tem isso? Mal nenhum, desde que você tenha certeza absoluta dentro de você que isso é lazer. E lazer não é algo que nós fazemos muito. Como assim? Imagine que esse que é o seu lazer, que você ama, que você gosta de fazer, eu chegasse para você e falasse, eu vou todo mês depositar 60 mil reais na sua conta. Não precisa se preocupar. Acorda de manhã e faz aquilo que você quiser. Se enquanto você trabalhava, o seu lazer estava aqui, depois que eu cheguei a depositar 60 mil na sua conta, o seu lazer agora está aqui, você entendeu errado o que é lazer. Você só não tem mais lazer porque você não consegue bancar o seu lazer. Esse é o problema de quando nós olhamos para o nosso lazer e não olhamos como Eclesiastes. O que Deus está dizendo é o seguinte: se eu der 60 mil para essa pessoa, eu mato ela, que ela vai viver de lazer. Ela não vai juntar tesouros no céu, vai ser a pessoa espiritualmente mais improdutiva da face da terra. É por isso que esse texto está dizendo que aquilo que é o nosso lazer também é vapor, também é vaidade, também é sem sentido, também é repetitivo, também é exaustivo. Você vai fazer todos os dias, você vai se alegrar naquele momento, você vai receber uma dose ali de satisfação e amanhã não tem mais, você vai ter que voltar na semana que vem ou outro dia fazer de novo. É por isso que esse texto nos liberta de viver enclausurados para os nossos prazeres terrenos. Viver enclausurados de correr atrás do rabo. Correr atrás dos nossos prazeres que estão presos a uma vida feliz, a uma vida agradável, a uma vida pacífica, a uma vida saudável. Porque viver pela fé às vezes não vai ser saudável. Viver pela fé às vezes não vai ser pacífico. Viver pela fé às vezes vai ser cansativo. E aí Deus fala, eu dou uma escolha para você, um caminho onde não vai ser saudável, aonde não vai ser pacífico, aonde não vai ser, vamos dizer assim, não vai ter proteção, ou um outro caminho que tem lazer, é mais saudável, é mais pacífico. Para onde você vai? Aí a gente fala, Senhor, eu quero ir para o mais saudável, eu quero ir para o mais pacífico, menos cansativo. Jesus fala, pode ir, você está livre, mas eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que às vezes viver pela fé é uma escolha, irmãos, que ela não desce na garganta, que nos incomoda a nossa paz, nos tira da nossa zona de conforto. É isso que viver pela fé faz. O que a gente tem que aprender é que existe a zona de conforto do espírito e existe a zona de conforto da carne. Se nós temos que aprender a decifrar, eu estou desconfortável com essa situação, mas quem está desconfortável? A sua alma ou você? É o seu espírito ou é você? Essa palavra nos ensina, em Eclesiastes, a que
se nós aprendermos que todos os confortos, tudo aquilo que nos deixa confortável, a nossa carne, ela é vaidade, a gente vai aprender a falar assim: isso aqui está me oferecendo um conforto, mas é vaidade, é vapor. Aqui não está me oferecendo um conforto, aqui é mais dolorido, aqui é mais difícil, mas aqui eu tenho um tesouro na eternidade. Aqui hoje é mais difícil, mas a promessa é outra. Aqui hoje é mais fácil, hoje é mais confortável, hoje seria a decisão mais agradável a se tomar. Acho que o Espírito Santo colocou essa palavra na minha boca. Como nós gostamos de decisões agradáveis de se tomar. Irmãos, eu acho que viver pela fé, maioria das vezes, não é tomar uma decisão agradável. Chega o Espírito Santo para Abraão e fala assim: sai do meio da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão fala assim: eu vou. Que decisão agradável de se tomar. Ou chega para Abraão e fala assim: toma teu filho, teu único filho, e leva à terra de Moriá e sacrifica ele lá. Eu vou. Que decisão agradável de se tomar. Queridos, quando buscamos decisões fáceis e agradáveis, é certeza que é a nossa carne dizendo: aqui, vai por ali. E por que qual é o papel do livro de Eclesiastes? O sábio ele não está agradável, para ele não está agradável as coisas desse mundo. É como que a Bíblia está mostrando para nós que é invertido. Nós olhamos as coisas desse mundo e falamos: olha, que decisão agradável, que coisa boa. E se fosse o sábio no nosso lugar, ele ia falar assim: nossa, isso de novo, que fadiga, que canseira, isso não vai me levar a nada. Não está dizendo que ele não faria as coisas que para nós é agradável. Está dizendo que ele não sentiria se um dia ele tivesse que abrir mão delas. Não se torna um ídolo para ele. Não se torna um peso e um pesar no coração, um dia ter que dizer não para aquilo que é uma coisa agradável para você, para ganhar um tesouro maior. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Amém. O que foi, versículo 9, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Repetitivo, irmãos. Parece academia, né? Nem querendo dar uma cutucada em alguns aqui. Repetitivo, repetitivo. Você para de fazer, o que acontece? Igual bexiga, né? Murcha. No final, igual bexiga no final de festa. Assim é o nosso corpo. Enquanto somos novos, ali cheinho. No final, parece a bexiga no final de festa, está assim, Quanta creatina eu coloquei, quanto eu investi em comida. Pastor, então, está errado fazer academia? Não, não está. Faça, cuide do seu corpo. Mas o que eu posso fazer na academia para ter um tesouro lá no céu? Como eu posso alcançar alguém? Posso evangelizar alguém? Posso usar o meu conhecimento, a minha experiência para falar para alguém de Jesus? Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Então eu faço academia para a glória de Deus. E fazendo academia para a glória de Deus, quando eu falar com alguém, eu vou mostrar para essa pessoa como que o meu treino, como que a minha academia glorifica a Deus. Então o problema não é fazer as coisas, o problema é se prender nelas. Ou um dia Deus chegar para você e falar assim:
a academia que você tanto gosta, a partir de hoje você não vai mais. Aí você vai falar assim, mas Senhor, eu evangelizava. E Deus vai falar assim, tá, mas é só na academia que você evangeliza? Ou você gosta tanto da academia e usou ela como desculpa para evangelizar? Porque se é academia, é o evangelismo, é em qualquer lugar. Se é a saúde, é o trabalho, é em qualquer lugar. Qualquer lugar Deus nos usa. Ou seja, no texto nos desprende daquilo que é agradável para nós. É quando Deus falar pela fé, nós nos movermos, nós não termos problemas de quando Deus começar a tirar as coisas que nos é agradável. O que me é agradável? Se Deus tirar, eu fico de bico. Esse é o ponto de Eclesiastes. Versículo, indo para o final já, versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que estão depois delas. Nada do que nós fazemos fora da palavra vai ficar como memória. Você ganhou um campeonato, que ele vai ficar juntando poeira depois, vai esquecer. Você gastou anos investindo. Tem um primo que eu fui visitá-lo no final do ano, e ele tem um aplicativo, um jogo do celular, que ele se dedica, e tem um grupo de pessoas que eles marcam para jogar, para batalhar, e para fazer, e aí saem juntos, e trabalham, e compram as coisas no jogo. É uma equipe deles, ou seja, pelo que ele estava me falando, eles investiram mais de 30 mil reais, o grupo, a equipe toda, em todos os anos jogando. São mais de quase 10 anos jogando o jogo. É uma equipe ranqueada. É algo que eles gostam de fazer, e não tem problema nenhum. Como é o futebol para mim, como é a academia para outros, como é o trabalho para outros. A questão é o seguinte, é que vai ficar, nada vai durar. Eu termino abrindo com vocês, Romanos 8. Romanos 8, primeiro versículo 18. Vamos do 18 ao 20. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está sujeita à vaidade. A vaidade. A vaidade é a mesma que Eclesiastes diz, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Essa vaidade, toda a criação está sujeita a essa vaidade. E Paulo está dizendo o seguinte no versículo 18, tenho por certo, significa eu tenho convicção, é o meu ponto de vista, eu creio nisso e eu estou certo disso. E o que Paulo estava certo? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser
revelada. Paulo está dizendo, por acreditar nisso, muitas das vezes eu escolho o que não é agradável. Vocês lerem em Coríntios, depois ele vai falar isso. Ele diz o seguinte, olha, se nós vivêssemos somente para essa vida, ele está dizendo nós, eu, Paulo e meus cooperadores, nós éramos o pior de todos os homens. Se a nossa esperança fosse somente para essa vida, nós éramos o pior de todos os homens. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, quando eu conheci Jesus, eu passei a viver um estilo de vida esperando a volta de Jesus e a eternidade, de tal ponto que eu abri mão da minha vida, eu não juntei nada, eu não guardei nada, eu não fiz nada nessa vida, porque tudo que eu fiz foi esperando a vinda de Jesus. Aí ele diz, se eu morrer, ou se Jesus não voltar, eu desperdicei a minha vida. Se não existe a volta de Jesus, se Jesus não vai voltar, eu desperdicei a minha vida. O tempo que eu poderia ter gasto trabalhando, juntando, fazendo as coisas agradáveis, eu não fiz. Eu tive convicção que Jesus ia voltar, que ia ter uma vida eterna, que tudo que eu escolhi, às vezes me levou para naufrágios, às vezes me levou para ser apedrejado, às vezes me levou para nudez, às vezes me levou para fome, às vezes me levou para preocupação com a igreja. Essa foi o estilo de vida que eu escolhi, porque eu esperei na salvação, na eternidade. E aí ele está dizendo, mas eu tenho certeza que os meus sofrimentos, por ter escolhido esse estilo de vida, não se comparam com a glória que eu vou receber quando ele voltar. Tenho certeza disso, é o que ele está dizendo. É isso que me fortalece, é isso que me dá convicção para suportar os sofrimentos que eu escolho para mim mesmo, quando eu escolho o reino. Muitas das vezes eu escolho as coisas para o reino e me faz mal. Eu saio perdendo. Eu sofro naufrágio, eu sou perseguido, eu sou preso, eu sou humilhado. Eu escolho amar pessoas que não me amam, eu escolho servir pessoas que não se preocupam, não se importam comigo, mas eu faço pelo reino. E aqui na terra eu sofro por isso. Eu sofro nudez, eu sofro frio, o meu corpo sofre apedrejamento, eu sou preso, eu sou humilhado, eu tenho uma cidadania romana e não desfruto dela. Eu sofro e muito, mas nenhum desses sofrimentos são comparados com a glória que há de ser revelada. E ele fala o seguinte, essa revelação, ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Paulo está dizendo o seguinte, a criação de Deus, ela está de forma ansiosa, ardente, esperando a volta de Jesus e a revelação dos filhos de Deus. É como que essa vida qual nós vivemos, é uma vida de tristeza, de desânimos, de decepções, é uma vida de vapor, tudo é vapor, uma vida de fadiga, uma vida de canseira, uma vida de vaidade. Tanto a igreja quanto toda a criação diz uma única palavra, Maranata, Maranata, ora vem Senhor. Agora, o que o diabo quer fazer é dizer para nós que as coisas dessa vida, os vapores dessa vida, eles são bons. E quem está se deliciando nos vapores dessa vida, esquece de dizer Maranata. Quem que vai subir num estágio, onde vai ganhar ali uma promoção, ou um título honorário, prêmio Nobel da Paz, ou um aumento de 100 mil reais, quem vai receber essas coisas, olhar para o prêmio Nobel, olhar para o aumento de 100 mil, e olhar para cima e dizer, Maranata, a hora vem Senhor.
Sabe o que a gente faz? Se a gente ouve o barulho da trombeta soando, e a gente olha a conta e vê que está tudo verdinho, a gente fala assim: logo agora, Senhor. Ó, Senhor, vê se não volta agora, porque as coisas estão indo bem. Imagine, você vai lá, coloca uma data do seu casamento, e aí chega a data do seu casamento, e aí vem Deus e fala assim: ó, vou voltar nesse dia, não vai ter casamento. Vou voltar no dia que o seu filho ia nascer. Vou voltar no dia em que você ia ter essa grande conquista. Não vai ter mais. É Deus nos ensinando a falar assim: Senhor, Maranata, a sua vinda é melhor que tudo que esse mundo pode me oferecer. Por quê? Porque eu vou estar muito feliz, vai ser um dia marcante, muito alegre, a data do meu casamento, a data que nasceu o meu primeiro filho. Mas, um ano depois, virou vapor. Por isso que a gente vive o quê? Memórias, fotos, vídeos, para tentar fazer com que os vapores demorem um pouco mais. E o que Paulo está dizendo é: se nós vivermos um estilo de vida que às vezes escolhe o sofrimento pelo reino de Deus, a gente demonstra para o mundo e urge a criação e o mundo a juntamente com nós dizermos: Maranata, Maranata, Maranata. Essa deve ser a palavra na boca da igreja, todos os dias deveria ser. É a minha falha, e eu não faço isso todos os dias, mas devia ser. Acordar de manhã e dizer: Senhor, vem logo. Vem logo, Senhor. Vem logo porque eu estou cansado. Vem logo porque eu estou afadigado. Que tudo é canseira, tudo é vaidade. A palavra termina dizendo que Eclesiastes, sendo uma bússola para nós, nos ensina a desprendermos das coisas que são importantes para nós nesse mundo, para ganhar um tesouro maior. São palavras que cavocam no fundo da nossa alma, porque essas coisas, esses prazeres desse mundo estão com as suas raízes profundas dentro de nós. Mas Deus, com a sua palavra, com o seu bisturi, Ele sabe tocar dentro, no profundo de nós, e nos levar a desprender as raízes. Imagine, irmãos, ser uma árvore com raízes soltas. É uma loucura, não é? Imagine uma árvore que ela tem raízes, mas não estão na terra, estão flutuando. E essa árvore produz frutos, produz folhas. É uma loucura, né? Mas para ficar mais fácil, nós não somos árvores, nós somos os ramos. A árvore é Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos orienta, nos leva a viver para Ti, nos leva, Senhor, a andar segundo, Senhor, as Tuas palavras, e que as palavras desse sábio, que as palavras deste homem, Senhor, adentrem no nosso coração, e produzam, Senhor, frutos cada vez maiores. O que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.